Lucas vivia num vilarejo tranquilo e pequeno, cercado por campos que se estendiam até onde a vista alcançava. De um lado, erguia-se uma floresta antiga e vasta, cujo coração permanecia um mistério. Os moradores falavam dela em sussurros, contando histórias da juventude, de criaturas estranhas e caminhos que mudavam de lugar. Mas a mais cativante era a lenda do cristal, que diziam conter uma magia ancestral, um poder capaz de curar qualquer doença. O cristal era uma lenda passada de geração em geração. A maioria o descartava como uma simples história. No entanto, Lucas se agarrava a ela. Para ele, era um farol de esperança. Ele tinha que encontrá-lo. Elara, a irmã de Lucas, estava muito doente. Uma tosse persistente abalava seu pequeno corpo. Seu riso, antes uma melodia constante em sua casa, agora era um sussurro raro. O medo se tornara um companheiro constante, corroendo o coração de Lucas. O curandeiro da vila havia esgotado todos os remédios conhecidos. Ele balançou a cabeça tristemente. Não havia mais nada que pudesse fazer. O desespero ameaçava engolir Lucas, mas então ele se lembrou das histórias. O cristal. Uma onda de esperança, por mais desesperada que fosse, percorreu-o. Lucas sabia o que tinha que fazer. Ele enfrentaria o desconhecido. Ele encontraria o cristal. Ele salvaria Elara. O quarto de Elara estava impregnado com o cheiro de ervas que pouco fazia para mascarar o odor da doença. Lucas sentou-se à beira da cama, gentilmente afastando uma mecha de cabelo da testa dela. Sua pele, antes vibrante, agora estava assustadoramente pálida. "A floresta, Lucas?" Elara sussurrou com a voz fraca. Ela o ouvira conversando com a avó. Ele não podia mentir para ela. Ele assentiu, com a garganta apertada. "Não vá", sussurrou Elara, sua mão segurando a dele fracamente. "Não me deixe." Suas palavras o dilaceraram, mas ele sabia que ficar significaria perdê-la. Ele tinha que ser forte. A névoa da manhã envolvia Lucas enquanto ele escapava da vila. Carregava consigo uma mochila de couro surrada. Dentro havia algumas provisões, um mapa gasto herdado de seu avô e uma faca antiga e ornamentada, uma relíquia de família. Mais importante, representava uma conexão tangível com seu pai, que havia desaparecido na floresta anos atrás. Lucas parou na beira da mata. As árvores se erguiam, seus galhos se entrelaçando para formar uma densa copa. O ar era pesado com o cheiro de terra úmida e coisas desconhecidas. Respirando fundo, Lucas adentrou o desconhecido. O mapa era antigo e incompleto. Ele insinuava caminhos escondidos e sussurrava sobre marcos antigos. Mas a floresta tinha vida própria. Caminhos desapareciam, novos surgiam. Lucas logo percebeu que o mapa era apenas um guia. Ele tinha que confiar em seus instintos. Dias se transformavam em noites. O chão da floresta era um labirinto em constante mudança. Raios de sol cortavam a densa folhagem, criando uma dança etérea de luz e sombra. Lucas encontrou criaturas estranhas que o observavam com olhos curiosos. Ele aprendeu a ler a linguagem da floresta, que sussurrava seus segredos para aqueles que a ouviam. Uma noite, exausto e desorientado, Lucas chegou a uma clareira. Lá, banhada pela luz dourada do pôr do sol, estava uma raposa. Sua pelagem brilhava como ouro fiado. Seus olhos continham uma sabedoria ancestral. A raposa se aproximou de Lucas, seus movimentos fluidos e graciosos. Cheirou a mão dele, depois se virou e entrou na floresta. Lucas, compelido por uma força invisível, a seguiu. A raposa conduziu Lucas por um labirinto de árvores. Em seu centro, havia uma pequena cabana. Fumaça saía da chaminé. Uma velha senhora estava sentada na varanda com os olhos fechados. Ela parecia fazer parte da própria floresta. "Você procura o cristal", disse ela, com a voz rouca, mas gentil. Lucas se assustou. Ele não havia dito uma palavra. A mulher sorriu.
A floresta tem ouvidos e um coração que se lembra. Ela era a bruxa da floresta. Histórias de sua magia eram sussurradas na vila. Ela era um guia para almas perdidas. Ela ajudaria Lucas. A bruxa ofereceu comida e abrigo a Lucas. Mais importante, ela lhe deu conhecimento. Falou da floresta e de seus segredos, explicou a verdadeira natureza do cristal. Não era meramente um objeto, era um teste, um símbolo de esperança e resiliência. Era guardado por provações, somente aqueles de coração puro poderiam alcançá-lo. A bruxa impôs a Lucas uma série de tarefas. Ele teve que resolver enigmas antigos, enfrentou seus medos mais profundos em ilusões criadas pela própria floresta. Cada desafio o testou, cada um o transformou. Ele aprendeu a confiar em seus instintos, descobriu uma força oculta dentro de si. Ele aprendeu o verdadeiro significado da coragem. Guiado pela sabedoria da bruxa e pela raposa dourada, Lucas viajou mais fundo no coração da floresta. Ele enfrentou seu teste final, um guardião místico encarregado de proteger o cristal. Lucas ficou diante da criatura, com o coração batendo forte. Era uma visão assustadora, mas ele se manteve firme. Ele havia enfrentado seus medos, aprendido com suas provações. Lucas não atacou, não implorou. Em vez disso, ele falou com o coração. Falou de Elara, do seu amor por sua irmã, da sua esperança. Suas palavras ecoaram pela floresta silenciosa. A criatura parou, seus olhos estudando Lucas. Então, lentamente, ela se afastou. O caminho para o cristal estava aberto. O cristal repousava em um leito de musgo, pulsando com uma suave luz interior. Lucas estendeu a mão, os dedos tremendo levemente. Ao tocá-lo, uma onda de calor o percorreu. Mas com ela veio uma compreensão. O cristal não era o que ele esperava. Não curaria Elara magicamente. Era um símbolo, uma lembrança da jornada que ele havia empreendido. Lucas retornou à vila uma pessoa mudada. Não era mais um menino assustado, mas um jovem que carregava o peso de sua experiência com força e serenidade. Ele havia enfrentado o desconhecido e emergido mais forte. Ele entendeu que, às vezes, os maiores tesouros não são encontrados no final de uma jornada, mas sim ao longo do caminho. Lucas aprendeu o verdadeiro significado da coragem não era a ausência do medo, mas agir apesar dele. Ele aprendeu o poder do amor, que podia alimentar a mais assustadora das buscas. Mais importante, ele aprendeu que às vezes a própria jornada é o verdadeiro poder de cura.